Tudo bem? Estou aqui hoje para fazer mais uma reflexão com vocês e nessa oportunidade eu quero falar sobre o tema murmuração. Murmuração normalmente é a primeira atitude que as pessoas utilizam, por ser uma atitude muito fácil, muito acessível, para lidar com as situações complicadas da vida. Se está difícil, murmure. Se está complicado, murmure. Mas eu quero trazer para vocês aqui alguns motivos para que você não utilize a murmuração como ferramenta para você lidar com as situações difíceis da vida. Mas que você venha entender que a murmuração nunca será aí um objeto positivo para que você lide com as situações complicadas da vida. O primeiro ponto que eu quero dizer é: murmuração não é sinônimo de fazer uma leitura honesta da realidade. Essas pessoas confundem pensando que ser honesto, analisar a situação complicada com esse olhar real é o mesmo que ser murmurador. Mas na verdade não, analisar a situação com a sua complexidade real é o caminho positivo para que você consiga lidar com as situações complexas. Sendo assim, é possível fazer uma análise real da situação sem contudo murmurar. Compreender as dificuldades que você está enfrentando, compreender o que você precisa fazer, compreender que a situação de fato não é uma situação fácil. Isso não é sinônimo de murmurar. Murmuração é quando você reclama, amaldiçoa, diz que já não aguenta mais, diz que só acontece essas coisas com você, diz de dizer o tempo todo que o mundo, o universo, todas as coisas estão conspirando contra você, que você já não vai aguentar mais, vai parar. Na verdade, essas palavras são palavras que vão tirar de você a condição de lidar da melhor forma possível com a situação. Murmurar nunca será a melhor alternativa para lidar com a situação. Então escute isso aí. Murmurar nos obriga a analisar as coisas sobre o viés negativo. É impossível alguém que está murmurando ter um olhar positivo da situação. A pessoa que está murmurando normalmente está sobre um olhar negativo. Tudo que ela consegue enxergar são caminhos fechados. Tudo que ela consegue enxergar são as complicações daquilo que poderia ser feito para lidar com a situação. Quando você está diante de uma situação complexa e você começa a murmurar, você está fazendo com que o seu olhar, a sua análise, o seu potencial só enxergue as dificuldades que estão diante de você. Então, quando você deixar de murmurar no momento da situação complexa, não dá vazão para essa tendência da murmuração, você terá condições de analisar a situação sobre o viés positivo. Não que você vai ser desonesto com a realidade, mas você vai conseguir olhar e vislumbrar caminhos para lidar com a situação complexa. Você nunca vai ver uma pessoa que está no auge da murmuração ter capacidade de lidar com situações complexas. Mas você vai ver com muito mais frequência pessoas que não estão murmurando, mas estão analisando a situação diante da sua realidade. Está complicado, está difícil. É uma situação complexa de resolver, mas não murmura, ela vai conseguir enxergar caminhos para lidar com a situação complexa. Então não utilize a murmuração, porque ela vai colocar você sobre um olhar negativo da situação. A murmuração é como uma algema que te prende no caos, porque neutraliza o seu potencial de ser criativo. É uma algema, te prende no caos, no problema. Você não vai sair do problema, você vai se afogar no problema. Porque tira de nós, seres humanos, o nosso maior potencial, que é o potencial de ser criativo. Quando você está no auge da murmuração, você está agindo de forma instintiva. Você não está sendo um ser humano, com ação humana, que é uma das nossas grandes características, é a criatividade. Diante de situação difícil, eu busco alternativa para lidar com situações difíceis. Mas quando eu começo a reclamar e eu neutralizo o meu potencial de ser criativo, eu ajo de forma instintiva. E ali eu quero xingar, eu quero brigar, eu quero desistir, eu quero agir com fúria, eu quero brigar. Eu estou indo para uma ação instintiva como um animal. Mas o ser humano, o seu grande potencial, primeiro,
é a teleologia, a capacidade de ser teleológico. Ele está no presente, mas ele consegue pensar e vislumbrar situações do futuro. Ele vê no depois aquilo que a sua mente é capaz de projetar. Se eu, diante da situação, eu vou para o caminho da murmuração, eu não consigo prever uma saída. Eu não consigo prever um caminho, eu não consigo entender se eu for nessa direção, eu consigo achar essa situação e logo eu poderei chegar lá. Não, diante da murmuração, eu me foco no presente, eu me foco no meu instinto. E naturalmente eu não vou conseguir ser criativo ao ponto de arrumar e de alcançar uma resolução produtiva para a minha situação. Se o meu cérebro não projeta, eu perco o meu melhor potencial, que é o potencial de ser criativo. Eu só consigo produzir o que o meu cérebro projeta. E, de novo, é bom entender que o meu cérebro ele quer o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é a murmuração, onde eu vou gastar menos energia. Eu não vou precisar criar, eu não vou precisar me movimentar. Tudo que eu vou precisar é fazer uma leitura da situação e ali ficar reafirmando aquilo que está acontecendo. Mas quando eu me proponho pensar, eu vou gastar energia. Mas a energia significa produtividade. Quando eu gasto energia pensando, eu estou ativando meu potencial criativo. Ativei meu potencial criativo, meu cérebro projeta. Se eu projetei, eu tenho como agir. Se eu ajo, eu vou naturalmente conseguir sair da situação complicada. Porque se o meu cérebro projeta, eu sou capaz de também produzir. É como a areia movediça. Se o movimento não for para te fazer sair, quanto mais você se movimenta, mais você se afunda. Então, se o seu movimento é um movimento de reclamação e não é um movimento de saída, você se afunda cada vez mais. Quando a pessoa está lá na areia movediça, se ela não acha pega, se ela não pensa uma forma de sair, se ela não faz força para sair, mas só se movimenta sem nenhuma objetividade, essa pessoa só vai afundar. Então, quando eu ajo de forma murmuradora, eu estou fazendo um movimento sem objetividade. E sem objetividade eu vou me afundar cada vez mais. Mas a palavra para você, a reflexão para você é: crie em você a habilidade de lidar com a situação sem utilizar a ferramenta murmuração. E não murmurar, ter a condição de não murmurar, não é algo inato. É uma habilidade, a habilidade é treinável. Você precisa, quando estiver lá diante da situação complicada, daquela situação difícil, acreditar no seu potencial de sair daquela situação e de lidar com aquela situação e gostar dessa ideia de resolver o problema. E entender que brevemente você vai analisar e vai ver o potencial que você tinha para resolver a situação. Aprenda a curtir o momento. Não só um momento bom, mas aprende a curtir também o momento da dificuldade. Aprende a valorizar esse processo natural de lidar com problemas e com complexidade. Não que você vai procurar problemas, sem você procurar ele vai vir. Mas já que veio, eu vou me lidar bem com isso. Eu vou lidar com isso com elegância, com sabedoria. Eu vou lidar com isso com o patamar de alguém que tem potencial para lidar com situação difícil. Eu não vou confiar na murmuração, na autocomiseração, no coitadismo, em nada disso. Eu vou confiar no meu potencial de ser criativo e lidar com situação complexa. Para isso, arranque a murmuração da sua vida. Tenha uma mentalidade positiva, tenha uma visão otimista da situação. Tente enxergar um lado positivo diante da situação complexa. Eu tenho a plena convicção que você será bem-sucedido nessas situações difíceis da sua vida. Fica aí essa reflexão para o dia de hoje. Até mais. Deus abençoe.